Olá pessoal, boa noite. Professor Eliseu aqui. Na aula de hoje nós vamos tratar sobre os procedimentos auxiliares que estão previstos no artigo 78 da Lei 14.133 e possuem uma descrição pormenorizada a partir do artigo 79, chegando até ali o artigo 88 da lei. Na aula passada a gente aprendeu sobre as modalidades de licitação previstas na 14.133, que são 5. O pregão, a concorrência, o concurso, o leilão e o diálogo competitivo. E além desses, nós vimos também a existência da inexigibilidade, que é aquela situação prevista lá no artigo 74, em que a base dela, da inexigibilidade, é a ausência de competição, a impossibilidade de competição, na verdade. E também os casos de dispensa, pode ser por razão de valor, e aí nós temos uma diferenciação de valor para obras e valor para determinadas contratações, inclusive manutenção de veículos, e diversos outros motivos que a lei elenca no artigo 75. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre os procedimentos auxiliares, mas as informações que nós já temos das modalidades de licitação são oportunas, porque nós precisamos retomar algumas dessas modalidades dentro dos procedimentos auxiliares. Então, vejam, eles são auxiliares, mas eles não são modalidade de licitação e tampouco são inexigibilidade de licitação ou dispensa. Assim, eles são utilizados concomitante com as modalidades de licitação. Então, para que a gente utilize ou realize um procedimento auxiliar, a gente vai precisar retomar uma modalidade de licitação na maioria dos casos, ok? Então, vamos lá. Para começo de conversa, o objetivo desta aula é proporcionar a vocês uma compreensão sólida dos procedimentos auxiliares na contratação pública. E aí, esperamos que ao final vocês conheçam os procedimentos, né? Saibam como diferenciar os 5 e compreendam a aplicação desses procedimentos nas contratações públicas. Procedimentos auxiliares. O que são e quais são? Bem, são utilizados pela administração pública, notem, de forma alternativa ou complementar às modalidades tradicionais de licitação para atender demandas específicas de determinadas contratações, oferecendo soluções customizadas e inovadoras para situações em que as modalidades convencionais não teriam alcance ou seriam inadequadas ou ineficazes. Então, vejam, é um procedimento complementar, auxiliar, alternativo, que vai se agregar às modalidades tradicionais para atender demandas específicas de determinadas contratações, nós vamos compreender isso melhor, oferecendo determinadas soluções que de outra forma seria difícil. E elas estão previstas ali no artigo 78 da nova Lei de Licitações e Contratos, são 5. O credenciamento, a pré-qualificação, o procedimento de manifestação de interesse, o sistema de registro de preços e o registro cadastral. Então, adiante, nós vamos falar sobre cada um desses procedimentos e dar exemplos. O credenciamento, que é o primeiro citado ali na nossa lista, é um procedimento de chamamento público ou de chamada pública ou simplesmente credenciamento, caracterizado pela participação de todos os interessados em contratar com a administração pública, em que todos são efetivamente contratados sem que haja uma relação de exclusão. Isto quer dizer o seguinte: no momento em que a administração tem uma determinada demanda, ela lança um edital, ela chama todos os
possíveis interessados em fornecer aquele bem ou aquele serviço, e todos vêm, socorrem à administração, se cadastram, se credenciam e são contratados. Todos sem nenhuma relação de exclusão. Isto é claro, né, observadas as disposições do edital, inclusive quanto a documentos, né, de habilitação e tal. Então imagina, tenho 5 fornecedores que se enquadram no perfil do objeto que eu quero contratar e apenas 4 deles me entregam a documentação completa. Então aquele quinto elemento vai ser preterido mesmo, porque ele não apresentou a documentação exigida no edital. Mas essa preterição não é relacionada com a competição. A competição ela não existe aqui. E aí vocês vão se lembrar de outro momento em que não existe a competição, que é exatamente isso mesmo, a inexigibilidade de licitação. Né? O principal da inexigibilidade é a impossibilidade de haver competição. Então a gente já pode inserir o credenciamento dentro da inexigibilidade. Ele é um tipo de inexigibilidade, só que aqui na nova lei ele é um procedimento auxiliar. O credenciamento ele já vem sendo utilizado pela administração há muito tempo. Só que só agora ele ganhou status de procedimento auxiliar dentro da nova lei. Já existem jurisprudências a respeito da utilização disso e tal, mas dentro de uma norma mesmo, uma norma federal que fale sobre licitações é a primeira vez. No artigo 6º da lei vai dizer o seguinte, ela apresenta uma definição de credenciamento. É um processo administrativo de chamamento público em que a administração convoca interessados em prestar serviços ou em fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados. Então, a administração publica um determinado edital. O edital é o instrumento de chamamento. Publica esse edital, ele tem que ser publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas, que é o canal principal de publicação, que nós já vimos. Publica o edital lá no PNCP, e aí os interessados vêm, né, falam, ó, eu tenho interesse em participar do seu chamamento. Tá? E aí ele vem, entrega a documentação, a administração faz a seleção, dentro das normas que o edital contiver, e contrata o fornecedor ou os fornecedores, sem haver uma competição propriamente dita, né? Competição vocês entendam como aquela fase de lances. Então, a ideia é que nesse caso aqui, os preços eles são, no geral, tabelados. Eles são preços que não tem como sair fora. Né? Por exemplo, exames médicos são tabelados pelo SUS. Né? E é isso. A agricultura familiar, os preços são aqueles que a administração propõe e não vão ser alterados. Tá? Então, por isso que não pode haver a competição, não existe essa possibilidade de eu ofertar um preço menor do que o meu concorrente. Segundo o artigo 79, o credenciamento ele vai ser utilizado em 3 situações. Contratação paralela e não excludente, com seleção a critério de terceiros e em mercados fluidos. Vamos entender isso. No primeiro caso, paralelo e não excludente, é viável e vantajoso para a administração a contratação simultânea dentro de condições padronizadas. E aqui, por exemplo, a gente pode utilizar para contratar produtores rurais para aquisição de alimentos para a merenda escolar. Então, não sei se vocês sabem, mas parte da merenda escolar de todo o país, todas as escolas públicas, advém da agricultura familiar. E a compra com esses fornecedores é realizada através do chamamento público. Não é um chamamento público baseado em uma lei específica, e aí faz-se com base no credenciamento, que é um tipo de inexigibilidade. Todos os fornecedores que quiserem participar são bem-vindos.
a lei apenas coloca algumas normas de critério de desempate. Então, ela dá preferência, por exemplo, ao grupo rural que pertence ao município, né? Imagina que seja uma licitação que esteja sendo feita em determinado município, município A. Então, o primeiro possível fornecedor vai ser aquele ali do município A. Né? Mas eu posso contratar, imagina que tenha 5 entidades lá no município A que queiram fornecer para a administração. Elas vão fornecer concomitantemente. As normas são padronizadas, não tem como excluí-las. O segundo ponto é a seleção a critério de terceiros. O que seria isso? Caso em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da prestação. Imagina que a administração contratou 10 clínicas para realizar exames médicos para os seus munícipes. E aí em cada bairro tem uma, né? Então você, interessado, vai lá na triagem, solicita o exame que o médico passou e você vai lá, a triagem fala, tá aqui, ó, a sua ficha, o senhor pode fazer o exame. E aí você escolhe em qual clínica você quer ir. Em geral, você vai àquela que está mais perto da sua casa, né? Ou então naquela que você gosta mais, que é uma fachada bonita e tal. Você vai na que você se sente melhor. Então esse é o critério, né? O critério de terceiros. O terceiro é o usuário. O próprio usuário decide em qual fornecedor ele quer ir. Ele quer ir, mas a contratação ela foi realizada com todos os 10 fornecedores, com todas as 10 clínicas. E o terceiro ponto aqui é mercados fluidos, né? Caso em que a flutuação constante de preços muda, né? A seleção do agente por meio da licitação ficaria muito difícil. Então, o exemplo melhor disso daqui é passagens aéreas, né? Que oscila de um momento para outro, às vezes tem aquelas promoções e tal. Então, a ideia aqui é o seguinte: você faz o chamamento público, credencia a empresa interessada e no momento em que você for viajar, você adquire a passagem, ok? Então, pode ser uma situação em que você credencia hoje, mas só vai usar daqui a um mês, 2 meses, enfim, né? Não é sempre que você vai estar utilizando esse tipo de produto. Um segundo item é a pré-qualificação. Como o nome diz, é exatamente isso mesmo. É uma pré-qualificação para participar de uma licitação futura. Imagina que uma prefeitura quer mudar todo o seu campo tecnológico, né? Ela construi um prédio novo e quer instalar máquinas, computadores de primeira geração, de ótima linha, modernos, né? Que vai atender uma demanda específica nessa era da internet. Então ela quer mudar tudo. E aí ela solicita aos possíveis fornecedores que apresentem esse bem para que ela possa escolher, né? Imagina que 3 empresas foram lá, apresentaram o bem e tal. Ó, nós temos esses itens aqui que vocês podem adquirir. Tá? Então, a administração ela pré-seleciona licitantes que reúnam condições de habilitação para participar de licitação futura. A ideia aqui é você qualificar o produto ou mesmo o fornecedor, e aí pode haver essa distinção, né? Determinados fornecedores ou determinados produtos. Faço a pré-qualificação deste indivíduo, desse bem, e daí lanço um edital. E quem que vai participar dessa licitação? Apenas os pré-qualificados, né? Então, é uma escolha prévia já, né? A administração pode fazer isso de acordo com a Lei 14.133. O artigo 6º define a pré-qualificação como um procedimento seletivo prévio à licitação, convocado por meio de edital, destinado à análise das condições de habilitação total ou parcial dos interessados ou do objeto. Então é isso, né? A prefeitura quer mudar o seu campo tecnológico, mas ela quer máquinas de primeira geração. Então ela pode focar no objeto, né? Ou então ela já sabe o objeto que ela quer, ela já tem a definição do produto que ela quer chamar apenas interessados
que forneçam para ela aquele determinado bem que ela já escolheu. E aí eles vão para a competição, né? Quem ganhar a licitação vai ser o fornecedor. Esse edital de chamamento ele tem que prever as informações mínimas do objeto que a administração pretende adquirir, a modalidade e os critérios de julgamento da licitação futura. Tá? Então, o fornecedor não vai participar de algo que ele não sabe como é que vai se dar depois, o que vai acontecer. Isso representa mais do que uma verificação antecipada da qualificação relacionada ao objeto ou ao sujeito, né? E que induz a crer em ganhos de eficiência com sua utilização. Para quem acredita que a pré-qualificação pode ser vantajosa para a administração, especialmente naquelas situações em que a administração está pensando em padronizar os seus produtos. Tá? Quero padronizar, determinadas marcas me atendem, mas se eu abrir a licitação, essas determinadas marcas pode até não ser ofertada. Então, eu quero comprar, por exemplo, computadores da marca Dell, de um determinado tipo, eu faço a pré-qualificação. Se eu não fizer a pré-qualificação e abrir o edital e falar que eu quero notebook, né, os fornecedores poderão me ofertar notebook de qualquer jeito. Não é isso que eu quero. Né? Por isso que só participa da licitação os pré-qualificados. Um terceiro procedimento é o procedimento de manifestação de interesse, também chamado de PMI. Nesse aqui, a finalidade dele é a escolha de trabalhos técnicos, científicos ou artísticos. Vejam que ele tem uma finalidade, né? Da mesma forma, a administração vai lançar um edital, vai chamar os interessados, né? Eu quero fazer isso, mas eu não estou sabendo exatamente como que eu vou fazer. E aí o indivíduo vai aparecer, né, e tentar ofertar o bem. Ou demonstrar para a administração como que seria a finalidade, né, o produto que ela está querendo. Ele identifica empresas ou entidades interessadas em desenvolver determinado projeto ou prestação de serviço. De acordo com Joel Menezes de Niebuhr, a administração pode abrir um procedimento para que particulares a subsidiem com estudos, investigações, levantamentos e projetos de soluções inovadoras que contribuam com questões de relevância pública. Uma questão de relevância pública que a administração não está sabendo muito bem como administrar ou como resolver. Ela chama o particular, né, conversa com ele vai apresentar um estudo ou um projeto e tal, a administração vai verificar depois se isso é viável, e aí sim, futuramente ela vai produzir uma licitação para contratar interessados em participar daquele determinado objeto, de fornecer aquele objeto para a licitação. Só que nesse caso aqui, no caso da manifestação de interesse, o artigo 81 da lei vai dizer o seguinte: não atribuirá ao realizador direito de preferência no processo licitatório. Vejam bem, lá na pré-qualificação, apenas os pré-qualificados participam do processo licitatório. Aqui não. Aqui ele não tem esse direito de preferência. Tá? Então, mesmo que o meu projeto seja aprovado, seja bonito e tal, seja melhor, de qualquer maneira é necessário abrir uma licitação para contratar empresas particulares que queiram fornecer aquele objeto. Tá bom? Posso participar? Posso. Mas não com preferência no processo licitatório. Segundo ponto, não há obrigação do poder público realizar a licitação. A licitação pode vir a ser realizada? Pode, mas não é obrigatória. Às vezes o objeto passou o tempo e a administração perdeu o objeto. Não quero mais esse objeto, não nos atende mais,
a solução já foi dada, já aconteceu de outra maneira, então encerra-se o assunto. Terceiro ponto, não implica por si direito a ressarcimento de valores envolvidos em sua elaboração. Então vejam, você foi lá, atendeu o chamamento da administração, fez um estudo, isso custou alguma coisa para você. Pode ser pecúnia mesmo, ou seu tempo, não sei, seus estudos, seus conhecimentos, mas isso não te dá o direito de ir lá e cobrar da administração. A administração não é obrigada a ressarcir valores envolvidos em sua elaboração. E quarto, será remunerada somente pelo vencedor da licitação, vedada em qualquer hipótese a cobrança de valores do poder público. Então, vejam, a administração ela vai te chamar, você vai demonstrar interesse, né, vai apresentar um determinado tópico para ela, ela vai dizer ok, mas ela não vai te pagar, a menos que você ganhe a licitação. E aí, nesse caso, sim, né? Se você for o vencedor da licitação, você vai ter direito ao seu pagamento conforme a lei. É isto que é o procedimento de manifestação de interesses, né? Uma chamada do particular para ele apresentar determinado item, né? Bem e tal, trabalho técnico, científico, artístico para a administração. E ela vai decidir se quer ou não utilizar esse produto no futuro. Um outro item da nossa lista é o registro cadastral. Esse registro aqui nada mais é do que um cadastro que você faz dentro do órgão público para que futuramente você possa ser beneficiado de alguma maneira. Mas vejam, é apenas um cadastro prévio solicitado pelas empresas através do envio de documentos para comprovar sua regularidade fiscal, trabalhista, jurídica e técnica. Isso aqui significa você dizer o seguinte: órgão público, a minha empresa existe, a minha empresa está apta a participar e a minha empresa quer participar das licitações do órgão. Nós temos a regularidade fiscal, está atualizada, trabalhista também, nossa regularidade jurídica e nossa regularidade técnica. Então, no momento em que você quiser fazer uma contratação pública, nos procure, nos chame, tá? A administração poderá realizar licitações restritas a fornecedores cadastrados, mas aí tem que observar o que a lei diz, né? Esse cadastro aqui, ele não obriga a administração a chamar apenas os cadastrados. Então, veja, eu fui lá na administração, realizei o meu cadastro para participar de obras de construção civil, né? Então, eu e mais 10 empresas fomos lá e fizemos o cadastro para participar de obras na construção civil. A administração não é obrigada a fazer a licitação apenas para esses 11 cadastrados. Inclusive, isso acaba sendo restritivo. A administração pode realizar licitações restritas a esses fornecedores, mas mediante justificativa. O correto é abrir para todos os interessados. Tá? O cadastro ele pode ser classificado por categoria. Então, aí depende do ramo da empresa. Minha empresa é da área de construção civil. Então, eu entro na categoria de construção civil. A minha empresa é do ramo de aviação. Eu entro na categoria de aviação. Só que isso aqui não dá muito certo, porque, no geral, as empresas que participam de licitação, elas participam de um leque muito vasto. Tem empresas que vai de A a Z de produtos e serviços, né? Você tem um quinais gigantesco, um objeto social muito grande em determinados contratos sociais, né? A empresa vende de tudo, tá? De agulha a avião. Então, assim, a categoria aqui, a classificação por categoria acaba ficando um pouco prejudicada. Quando o indivíduo solicitar, a administração fornece a ele um certificado, né, bonitinho lá, acaba tendo valor legal. O cadastro não será superior a 1 ano,
Normalmente ele encerra no dia 31 de dezembro nas prefeituras, no governo federal ele ultrapassa a, o exercício, né? Mas ele só tem validade de um ano. E a administração poderá fazer anotações no cadastro como o exato cumprimento dos contratos. Então, interessante o cadastro, mas para a administração, inclusive a administração precisa manter um, e a lei fala que esse cadastro tem que ser utilizado, é o que está no PNCP, o Cadastro Nacional Unificado. Só que, quando a administração contrata um particular e ele está cadastrado lá no órgão e ele não executou bem o contrato, isso acaba indo para a ficha dele, né? Se for PNCP, qualquer interessado vai ter acesso. Qualquer empresa, qualquer órgão público vai ter acesso e vai perceber. Fala, esse cara aqui ele não é bom. Então, o registro cadastral ele existe, está no ordenamento jurídico, ele necessariamente precisa estar no Cadastro Nacional, no Portal Nacional de Contratações Públicas, né? Ele deve se dar, utilizar principalmente esse, mas em geral as pessoas acabam utilizando mesmo o SICARF, né? O SICARF também é do governo federal, realizado no portal, no Comprasnet, em que você vai lá, entrega a sua documentação, se credencia, né? O SICARF é o mais utilizado por todos os órgãos públicos. E aí é interessante que a empresa faça esse registro no SICARF, porque dependendo da situação, ela vai ficar isenta de apresentar determinados documentos, né? Então, documentos fiscais, ó, tá vendo? Fiscal, trabalhista, jurídica ali e técnica pode ser superado um grupo de documentos, que aí daria em média 15 documentos, vai ser superado por um único certificado, né? Dependendo do que o edital contiver de informação. Então é interessante você ter, né? Que você faz o upload dos documentos lá no governo federal, o SICAF, e ele te dá um certificado e você apresenta isso quando for participar das licitações, tá? Então é só isso que é o registro cadastral. Ele não tem assim uma finalidade igual o PMI, igual a pré-qualificação. Ele não vai te levar a participar de uma licitação futura. Não é o caso, tá? Em seguida, a gente tem o sistema de registro de preços. O sistema de registro de preços, de acordo com a definição do artigo 6º, é um conjunto de procedimentos para realização mediante contratação direta ou licitação nas modalidades pregão ou concorrência, de registro formal de preços relativos à prestação de serviços, a obras e à aquisição e locação de bens para contratações futuras. Então, aqui é importante a gente frisar, né? É um conjunto de procedimentos, né? Porque ele entra naquele escopo de planejamento do órgão. Então, quando o órgão planeja as suas licitações, ela já vai informar se a licitação que ela vai realizar é um registro de preços ou se é uma licitação comum. Mediante contratação direta, isto porque nesta nova lei, na 14133, ampliou-se a utilização do sistema de registro de preços também nas dispensas e na inexigibilidade. Antes era feita apenas em licitação, nas modalidades pregão ou concorrência. E é um registro formal de preços, ou seja, faz-se a licitação para registrar preços. Tá? Então, eu tenho um determinado grupo de produtos que eu quero adquirir ou que eu talvez venha a adquirir no futuro. Eu registro esses preços e aí, no momento em que eu precisar, eu vou lá e compro. É importante ressaltar que esse procedimento ele já vem sendo utilizado há muito tempo, muitos anos, né? E ele sempre foi utilizado nas modalidades pregão ou concorrência, mas muito mais especificamente no pregão. Agora a lei ela amplia para a contratação direta, como já vimos. O registro de preço vai ser utilizado nas seguintes situações.
Quando a administração desejar realizar aquisições frequentes, mas sem precisar os quantitativos, né? Registro de preços de produtos ou serviços visando aquisições futuras, ou quando não puder quantificar de forma exata as quantidades que deseja adquirir para suprir determinada demanda, ou realizar aquisições com frequências. Então vejam, o 4 e o primeiro são quase parecidos, né? Realizar aquisições com frequência sem precisar os quantitativos. No primeiro caso, eu não sei quais são as quantidades que eu vou utilizar, mas eu sei que eu uso isso com muita frequência. Vamos colocar aqui medicamentos, por exemplo. As prefeituras hoje estão fazendo licitações para medicamentos por registro de preços, porque a demanda acaba oscilando em determinadas épocas do ano. Então, assim, não sei precisar os quantitativos de aquisição de medicamentos em janeiro e fevereiro, nem quanto que eu vou precisar lá em dezembro, quando começar as chuvas, né? Então, eu faço um registro de preço. A realização de aquisições feitas com frequência, a gente pode colocar aqui, por exemplo, material de limpeza. Você usa todo dia material de limpeza, mas existe a necessidade de comprar sempre, sempre, sempre. Então, realiza-se um registro de preço. O segundo ponto aqui, registrar os preços de produtos ou serviços visando aquisições futuras. Eu sei que eu vou precisar de determinado produto ou de determinado serviço, mas por enquanto eu ainda não sei ainda quando é que eu vou precisar. Então eu faço um registro para a possibilidade de eu precisar disso daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 5 meses. Tá? E terceiro, não puder quantificar de forma exata as quantidades que deseja adquirir para suprir determinada demanda. Imagina que a administração queira pintar todas as escolas. Pintar, né, a parte externa das escolas, deixar elas bonitas. Não sei qual é a quantidade correta de tinta que eu vou precisar, de material que eu vou precisar. Eu faço um registro de preço, registro determinada quantidade e vou utilizando. Se sobrar, beleza, né? Ok? Tenho que pensar sempre na possibilidade de registrar a mais do que o que eu necessito. Né? Então, se faz um levantamento, óbvio, da quantidade assim aproximada de bens, estimada de bens que vai ser necessário, faz-se o registro, né? Um número, com quantidade maior, para poder fazer a aquisição depois. O registro de preços, ele vai produzir uma ata de registro de preços, né? Na definição do artigo 6º lá, a ata de registro de preços é um documento vinculativo e obrigacional com características de compromisso para a futura contratação, no qual são registrados o objeto, os preços, os fornecedores, os órgãos participantes e as condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no edital. Então vejam só, a ata não é contrato, é um documento elaborado após a homologação do certame, fez a licitação, homologa, adjudica ao fornecedor. E aí elabora-se esse documento chamado Ata de Registro de Preços. É obrigado, é obrigacional, é vinculativo, né? Ou seja, as partes não podem se desgarrar daquilo que foi concordado, registrado. Tá? As características são de contratação futura. Então vejam, não é um contrato, tem características de compromisso para a futura contratação. Isso aqui significa que a administração ela acaba que não tem nenhuma obrigação com o registro de preços. Não cria uma obrigação para ela, porque primeiro ela não é obrigada a adquirir o produto registrado, só se quiser. Mas o fornecedor ele se vincula de tal maneira à ata, por exemplo, ele não pode alterar o preço do produto. Tá? Então, o preço registrado tem que ficar registrado ali. Além disso, a lei diz que a administração deve fazer verificação periódica dos preços. Se o preço registrado
né? Se em determinada época do ano o preço de determinado produto cair e o preço registrado estiver superior ao preço no mercado, o fornecedor tem que concordar em reduzir o preço. Do contrário, se o preço subir, a administração ela não precisa aceitar a alta, para vocês verem, né? Ela só vai fazer isso se o fornecedor solicitar, pedir, né, rogar a ela, e aí ela vai ver se é interessante ou não fazer a majoração do preço, né, ou então falar para o fornecedor, ó, você está desobrigado da sua obrigação. Os preços são registrados por fornecedores, né, e os órgãos participantes, e aí as condições a serem praticadas, isso tudo vai constar do documento que é a ata de registro de preços. Ela também define as obrigações das partes e as situações de entrega dos produtos e pode conter a relação de fornecedores de cadastro reserva. O que seria o cadastro reserva? Então vejam, eu fiz uma licitação para adquirir determinados bens e num determinado produto participaram lá 5 empresas, né? A empresa que ficou lá em quinto lugar não prestou atenção no andamento do certame e uma das outras 4 ganharam, mas ele queria ganhar aquele bem, queria ganhar aquele produto. Era interessante para ele ganhar, só que ele não ganhou. O que vai acontecer? Antes de fechar a licitação, o agente de contratações públicas vai perguntar: alguém tem interesse em entrar no cadastro reserva? E aí esse cara que ficou em quinto lugar fala: eu tenho. Só que ele tem que fornecer o produto pelo mesmo preço do primeiro colocado. Tá? Mas o interessante aqui é o seguinte: ele pula esses outros 3 fornecedores, né? Então, se ele entrar no cadastro reserva dizendo que quer fornecer o produto pelo mesmo preço daquele que ganhou em primeiro lugar, ele vai constar no cadastro reserva. Se o cara que ganhou a licitação não fornecer o produto ou tiver o contrato cancelado, a ata cancelada, a administração vai chamar o próximo colocado, que seria quem? Aquele que está no cadastro reserva. Tá? Se ninguém falar que quer entrar no cadastro reserva, a administração vai chamar o segundo colocado, depois o terceiro, depois o quarto e só por último vai chamar o quinto. Se um daqueles outros 3 não quiserem, né? No cadastro reserva já chama ele de forma direta. Você estava lá em quinto, mas você agora é um cadastro reserva, você acaba sendo o segundo. Tá bom? Então, o cadastro reserva é isso. O fornecedor fala para a administração, fala, ó, se o fornecedor que está lá registrado em primeiro lugar não entregar o bem, eu entrego pelo mesmo preço dele. Tá? É uma possibilidade apenas. Mas é interessante, né, participar do cadastro reserva. Outra particularidade aqui da ata de registro de preço é que depois que ela é firmada, outros entes da administração poderão adquirir os bens ou produtos do fornecedor contratado. Isso é importante, é interessante para o fornecedor, né? É o que nós chamamos de adesão. Está lá no artigo 86, né, da 14133, que diz: se não participarem do procedimento previsto no caput deste artigo, né, que fala da adesão da licitação por registro de preço, os órgãos e entidades poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participante, observados os seguintes requisitos. Então, vejam, mesmo dentro do escopo da administração, alguns órgãos ali queriam comprar aqueles determinados produtos e bem, acabaram dormindo no ponto e não entraram na licitação. Eles podem adquirir daquele mesmo fornecedor através da adesão, né? Ou então outra prefeitura, outro estado pode acabar adquirindo daquele fornecedor, observando os seguintes pontos, né? Apresentação de justificativa de vantagem da adesão
inclusive em situação de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público. Então, o órgão que está interessado em adquirir daquele fornecedor tem que comprovar que é justificável a vantagem da adesão. É mais vantajoso para esse órgão aderir àquela ata que já existe do que fazer uma licitação nova. A vantagem, aí ele vai decidir, né, por que é mais vantajoso. Tá? Segundo ponto, tem que demonstrar que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do artigo 23. Então, o artigo 23 traz determinadas situações de análise de preço de mercado. Tem que fazer essa análise para verificar se os preços registrados na ata estão compatíveis com os valores praticados no mercado. Se não estiver, a ata vai perder a vantajosidade. E terceiro, prévias consultas e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e do fornecedor. Então não é simplesmente eu chegar e falar, eu quero comprar desse fornecedor aqui. Não. Eu tenho que mandar um ofício para o órgão, né, que fez a licitação, que é o órgão gerenciador, ó, prefeito ou secretário, não sei qual o cargo dele. Eu vi essa ata aqui e eu já analisei, ela é vantajosa para o nosso município, os preços estão ok, nós gostaríamos de aderir. Pode? Ok, pode. Então você já tem uma permissão da entidade gerenciadora. E aí você faz a mesma coisa para o fornecedor. Fala, fornecedor, eu vi esta ata que você ganhou lá no município tal, eu gostaria de comprar de você. Posso? Ok, pode. Né? Então para o fornecedor é vantajoso, né? Que ele participou de uma licitação em determinado órgão e vai vender para dois. Né? Esse órgão aderente, ele recebe o nome de carona, né? O popular carona, que a gente chama. Só que isso não é feito de forma indiscriminada, né? Eu não posso chegar lá e falar, eu vou pegar a ata toda e utilizar. Não. A lei vai colocar o seguinte, as aquisições ou as contratações adicionais, né, que são advindas ali da adesão do carona, não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% dos quantitativos. Então, vejam, foi lá e fez uma licitação para comprar 1.000 itens de alguma coisa. O órgão aderente ele só pode comprar 500, né, de uma determinada vez. Não pode superar a quantidade de 500. E se ele precisar de mais, de 700, aí ele tem que fazer uma licitação própria, né? Ou então avaliar melhor a situação. Um segundo ponto aqui, o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preço se refere ao parágrafo 2º do artigo 83, não pode exceder na totalidade ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata para o órgão gerenciador e órgãos participantes. Então vejam só, né? O órgão fez lá a licitação para adquirir 1.000 itens. O outro órgão vai e pede adesão. E aí a lei diz que aquele órgão que fez adesão, ele pode comprar 50%, né? Dos 1.000 itens dá 500 lá. Só que um terceiro órgão fala, administração, eu gostaria de aderir à sua ata. Posso? Pode. Fornecedor, posso? Pode também. E aí, 500 aqui e 500 aqui, né? Já chegou em 100%, em 1.000, né? Então, a gente teve duas adesões. Pode ter mais alguma? Já chegou em 1.000. Pode. Né? Aí a lei vai dizer aí no artigo 5º que não pode superar o dobro do quantitativo, né? Então, vejam, se era 1.000, o máximo que pode fazer de adesões é até o limite de 2.000, né? Então, vai ser permitido 4 adesões, né, dessa ata que tinha 1.000 itens. Né? E aí vai chegar a um total de 3.000 itens. Né? Que as adesões adicionais chegaram a 2.000. Tá bom?
E, por fim, a lei diz que será vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal a adesão à ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade estadual, distrital ou municipal. Então, de cima para baixo, não pode, né? O governo federal não adere a atas dos outros entes da federação. Mas os municípios, por exemplo, podem aderir de todos, né? De baixo para cima pode. Inclusive, a lei ela vedava a adesão entre municípios, né? Um município não podia aderir de outro município. Só que isso já foi mudado, né? A lei já foi alterada, houve um projeto de lei que passou e que essa situação foi mudada. Então, este é o registro de preço. Então, gente, aqui ó, nós chegamos ao finalzinho da nossa aula, né? Nós vimos aqui os procedimentos auxiliares. Os procedimentos auxiliares, eles são situações para ajudar a administração nas suas contratações, né? Em situações em que o uso das modalidades pura e simplesmente não surtiria efeito, né? Então, a gente viu a pré-qualificação, né? A gente viu o cadastro, a gente viu o procedimento de manifestação de interesses, né? Esses aqui são interessantes, mas a gente viu o sistema de registro de preço, que é um dos principais utilizados pela administração, ele é utilizado largamente em todo canto, né? Todo mundo faz registro de preço para aquisição de bens e de serviços, quando tem a intenção de comprar depois, ou em grandes quantidades e tal. E o procedimento que é muito utilizado também é o credenciamento. O credenciamento ele é largamente utilizado pela administração. E aí, em conclusão, né, a utilização estratégica desses instrumentos acaba por contribuir para a melhoria da gestão pública, promovendo uma maior transparência, competitividade e eficácia nas contratações. Então é isso para hoje. Agradeço a vocês pela paciência, desejo boa noite e até a próxima.